Sem sombra de dúvidas, o ano de 2022 foi um dos piores anos para a economia global e com certeza você que está aí do outro lado me assistindo pôde sentir os impactos de tudo que aconteceu. Aliás, muitas pessoas ainda pensam que os únicos a saírem ilesos dessas crises globais são os famosos bilionários, como por exemplo o Elon Musk, o Jeff Bezos ou até mesmo aquele cara que fundou a Microsoft. Porém, a grande verdade é que toda essa história pode ser muito diferente do que a gente imagina. Para você ter uma ideia, recentemente fizeram um levantamento com os 20 maiores bilionários do mundo do setor de tecnologia. E juntos, somente no ano de 2022, eles chegaram a perder cerca de 2,5 trilhões de reais, cerca de 500 bilhões de dólares. Só para ter uma base comparativa, toda essa perda foi maior que o PIB da Argentina, que até o último levantamento estava na casa dos 490 bilhões de dólares. Mas o que exatamente levou todos esses empresários a fecharem um ano no vermelho? Será que os bilionários realmente estão falindo? E quais são as previsões para esse ano? Bom, para começar aqui, vamos pegar o exemplo de uma das pessoas mais famosas que a gente tem atualmente nessa área do empreendedorismo. E é claro que eu estou falando do Elon Musk, né? Um dos homens mais ricos do mundo. Para quem não sabe, o Elon Musk é um bilionário fundador de várias empresas e projetos revolucionários, como por exemplo a Tesla, a SpaceX e até mesmo a OpenAI. Aliás, a OpenAI ficou muito famosa recentemente por sua mais nova ferramenta chamada de ChatGPT, que é basicamente uma inteligência artificial com praticamente todas as informações do mundo. Porém, apesar de todos esses projetos de grande sucesso que o Elon Musk está envolvido, só em 2022 ele perdeu cerca de 132 bilhões de dólares. Tudo isso aconteceu devido a uma forte queda de 68% nas ações da Tesla. Como a maior parte do patrimônio dele está atrelado a essa empresa, obviamente qualquer balanço que desse ali iria afetar diretamente o bolso dele. Para você ter uma ideia, um dos maiores responsáveis por essa queda de 68% foi justamente todo aquele problema que estava acontecendo lá na China, já que uma boa parte do mercado da Tesla está concentrado lá. E como tudo estava praticamente paralisado no país devido às medidas para conter o avanço do vírus, a Tesla, juntamente com o Elon Musk, não puderam deixar de sentir os fortes impactos. Aliás, um impacto de apenas 132 bilhões. Já um outro bilionário que também perdeu muita grana no ano de 2022 foi o mundialmente conhecido Mark Zuckerberg. Estima-se que só nesse mesmo ano ele tenha perdido mais de 80 bilhões de dólares, representando cerca de 70% de toda a sua fortuna. E o principal responsável por isso, é claro, foi o mais novo projeto ambicioso que ele teve, chamado de metaverso, cujo principal objetivo é simplesmente transformar a vida real em uma vida virtual. Bom, até o momento toda essa história de metaverso não parece ter agradado muito o público não. Tanto é que nesses tempos atrás o Facebook realizou a maior demissão da história das Big Techs, mandando cerca de 11 mil funcionários embora. Aliás, eu não sei pra você, mas pra mim o nome do Facebook ainda continua sendo o Facebook e não Meta. Nem mesmo o dono da Amazon, chamado de Jeff Bezos, conseguiu escapar de toda essa onda negativa. Ele, que já foi considerado o homem mais rico do mundo, também chegou a perder cifras bilionárias. Segundo alguns levantamentos, no ano de 2022, o Jeff Bezos chegou a perder cerca de 84 bilhões de dólares, aproximadamente uns 400 bilhões de reais. Isso é dinheiro infinito praticamente, né? Grande parte dessa perda se deve ao fato de parte do seu patrimônio estar associado às ações da sua própria empresa, que no caso é a Amazon. De uma forma bem simples de explicar, o aumento do índice de inflação americano em 2022 levou os varejistas a diminuírem a sua margem de lucro. Além disso, muitos outros fatores também contribuíram para que a Amazon perdesse uma boa parte do seu valor de mercado.
passado. Tanto é que se você analisar o gráfico das ações, você vai perceber que houve uma queda bem expressiva a partir do final de 2021. Por consequência disso, assim como no caso do Elon Musk, o Jeff Bezos também sentiu no bolso, perdendo aí quase 85 bilhões de dólares. E é claro que não podemos nos esquecer do famoso fundador da Microsoft, mais conhecido como Bill Gates, ou apenas Tio Bill. De cara aqui eu já posso te falar que ele foi um dos bilionários que menos perdeu dinheiro no ano de 2022, até porque a sua porcentagem de participação na Microsoft atualmente é baixíssima, mas mesmo assim ele não deixou de perder cifras bilionárias, chegando aí na casa dos 25 bilhões de dólares aproximadamente. Além disso, existem outros bilionários nessa lista, como por exemplo os fundadores do Google ou até mesmo o CEO da Binance. Todas essas pessoas dessa lista juntas perderam cerca de 500 bilhões de dólares. Eu acho que só por aí já deu para você perceber que o ano de 2022 realmente foi bem complicado, até mesmo para os bilionários, né? Eu sei que depois de tudo isso que eu falei pra você até agora, a impressão que dá pra muitas pessoas é que os bilionários estão realmente falindo. Mas calma que as coisas não são bem assim. Aliás, a pergunta correta nem seria o porquê os bilionários estão falindo, mas o que levou a essas perdas generalizadas e como eles vão fazer para recuperar tudo isso. Bom, no mundo existem várias coisas que seguem um tipo de padrão, ou melhor, um ciclo. E quando se trata de questões econômicas não é diferente. Se os casos fossem isolados, como por exemplo somente o Elon Musk perdendo cifras bilionárias, aí sim poderíamos começar a entender o problema focando somente nele e nas empresas que ele possui. Porém, como diversos mega empresários foram afetados ao mesmo tempo, as causas vão muito além de apenas problemas internos de gestão nas empresas ou até mesmo a falta de criatividade para continuar inovando. Se você observar bem durante toda a história, de uma forma geral, o mundo sempre passou por períodos de alta e baixa, ou seja, nós não estamos vivendo em uma linha reta. Existem momentos em que tudo está indo muito bem, tanto em questões econômicas quanto em questões políticas, e existem momentos que as coisas estão mais complicadas. No mercado financeiro, isso ocorre com ainda mais frequência, já que grande parte das operações se baseiam na compra e venda de ações. Por exemplo, vamos pegar a notícia mais recente que a gente teve relacionada às lojas americanas. Basicamente, veio à tona que a empresa estava com uma dívida gigantesca, muito mais do que ela poderia pagar. Obviamente, isso refletiu no seu valor de mercado, fazendo as ações literalmente despencarem. Dentro disso, nós temos dois casos. Existe a pessoa que já tinha ações da empresa e após ver todo esse escândalo decidiu que o melhor momento para vender era aquele, e existe a pessoa que viu que os preços estavam extremamente baixos e resolveu simplesmente comprar ações da Americanas. Lembrando que isso é apenas um exemplo, até porque para alguém comprar alguma ação das Americanas nesse exato momento, a pessoa precisa estar muito otimista mesmo em relação ao futuro, né? Mas enfim, o que eu quero que você entenda é que o mercado sempre está correndo, ou para um lado ou para o outro. Praticamente não existe meio termo, até porque se existisse, os gráficos seriam apenas uma linha reta constante, sem qualquer tipo de variação. Sabendo disso, existem diversos fatores que podem estimular ainda mais essas variações, como por exemplo, algum conflito envolvendo algum país extremamente importante ou até mesmo algum tipo de vírus que pode afetar o mundo inteiro. Tudo isso combinado, além dos movimentos naturais do mercado, é claro, impacta diretamente a economia global e por consequência também afeta todas essas empresas que esses bilionários possuem. Aliás, é dessas empresas que vem a maior parte do patrimônio deles, né? Porém, quem olha de fora pode até pensar que esses caras realmente estão falindo ou que eles vão quebrar ou sei lá, mas a grande verdade é que a maioria deles, se não todos, já estão muito bem preparados
preparados para essas movimentações do mercado. É óbvio que uma hora você vai perder, até porque é praticamente impossível você criar uma empresa e continuar subindo em linha reta rumo ao infinito. Eu pelo menos não conheço nenhuma. Ou seja, por mais que esses caras tenham perdido cifras bilionárias no ano de 2022, eles ainda vão continuar cada vez mais e mais ricos a longo prazo. Até porque só pelo fato deles estarem nessa posição significa que eles já perceberam que o mundo é cíclico. Existem momentos de alta e existem momentos de baixa. Sabendo que isso é inevitável, o que eles podem fazer é minimizar o máximo possível as perdas durante os períodos ruins e maximizar os ganhos nos períodos bons. Sendo assim, podemos dizer que realmente dinheiro faz mais dinheiro, desde que você tenha a visão e o conhecimento necessário para saber lidar com todas essas situações, né? E isso pode ter certeza que esse pessoal aí tem de sobra. Dentro disso, novamente surge aquela famosa questão: será mesmo que os bilionários vão falir? E a resposta é obviamente não. Aliás, como eu falei pra você, apesar deles terem perdido bilhões e bilhões de dólares, a tendência a longo prazo é eles ganharem muito mais do que eles perderam no ano de 2022. Inclusive, tem muita gente que enxerga isso como algo negativo, como se esses mesmos bilionários tivessem tirado o direito delas de também serem ricas, quando na verdade isso não tem absolutamente nada a ver. Aliás, são eles que geram empregos, que geram diversas oportunidades e que também movimentam a economia dos países. Já não é de hoje que as coisas ao redor do mundo andam meio esquisitas, tanto é que o pessoal do Fórum Econômico Mundial também já percebeu isso. Inclusive, na última reunião que eles tiveram lá em Davos, eles deram muito mais detalhes do que pode acontecer ainda esse ano. Para quem não sabe, essa reunião do Fórum Econômico Mundial é basicamente um encontro de empresários bilionários, onde os mesmos discutem os rumos da economia global e como isso pode impactar diretamente as suas empresas. Ou seja, teoricamente, o que eles fazem lá é tentar prever possíveis problemas futuros e dessa forma se antecipar, minimizando ao máximo os prejuízos. E de cara aqui eu já queria te falar que as previsões que eles fizeram para os próximos 2 anos são realmente um tanto preocupantes. Para começar aqui, tudo isso foi detalhado em um relatório de aproximadamente 90 páginas que eles publicaram no mês passado. E dentro desse relatório, eles abordaram diversos pontos cruciais que podem impactar o mundo muito em breve. Dentre eles estão assuntos relacionados às mudanças climáticas, confrontos geoeconômicos, inflação global e até mesmo o aumento no custo de vida. A grande questão que fica agora é: será que tudo isso que eles estão prevendo realmente pode acontecer nos próximos 2 anos? Bom, como esse assunto é muito extenso, eu resolvi só dar uma pincelada nele dentro desse vídeo para você ter muito mais noção de que crises acontecem com muito mais frequência do que você imagina e que o mundo não é uma linha reta. Vivemos literalmente em períodos de alta e baixa. Se você for esperar um momento perfeito para fazer alguma coisa, eu sinto lhe dizer, mas você nunca vai fazer nada. Aliás, eu estou até pensando em fazer um outro vídeo aqui no canal falando somente desse relatório com as previsões do Fórum Econômico Mundial para os próximos 2 anos. E para você não perder esse vídeo, você já sabe, né? Se inscreve aí embaixo e não esquece também de ativar o sininho de notificações. Assim você não vai perder absolutamente nada. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo a gente se vê novamente.